O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, é um dos mais fascinantes e enigmáticos da Bíblia. Nele, encontramos uma série de profecias e mensagens direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse foram reveladas em uma visão ao apóstolo João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Essas igrejas, localizadas na província romana da Ásia, hoje parte da Turquia, durante o primeiro século, eram comunidades cristãs reais. O Senhor Jesus disse ao apóstolo João: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma das 7 cartas que Jesus mandou que João escrevesse às igrejas da Ásia são dirigidas ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor e, consequentemente, ao povo da igreja naquela cidade. Por que 7 igrejas, quando havia mais na Ásia? Isso é porque essas 7 representam a plenitude da igreja em todos os lugares e em todas as épocas, desde seu início até sua ascensão. Segundo o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 19, a revelação é para o passado, as coisas que viste, para o presente, as coisas que são, e para o futuro, as que hão de vir. Por isso a validade desta mensagem é sempre atual, pois engloba a eternidade além do tempo humano. Jesus começa sua mensagem se apresentando de uma forma diferente. Vejamos como Jesus se apresenta a cada uma das 7 igrejas. Aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. O que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e ninguém abre. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se apresentava também dizendo: Conheço as tuas obras. Com exceção da igreja de Esmirna, que Jesus disse: Conheço a tua tribulação, e da igreja em Pérgamo, que Jesus disse: Conheço o lugar em que habitas. Para as outras 5 igrejas, o Senhor Jesus disse: Conheço as tuas obras. Mas o sentido é sempre o mesmo, que Jesus sabe todas as coisas. Jesus conhece cada um de nós e cada uma das igrejas. Ao final de cada mensagem, Jesus abre o conteúdo da carta para todos os ouvintes de todos os tempos, dizendo: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta frase era muito dita por Jesus em suas parábolas, o que confirma sua identidade e seu jeito de falar. Além disso, era uma expressão comum na época com sentido de chamar a atenção dos ouvintes. Ao final de cada mensagem, Jesus promete uma bênção especial para quem conseguir superar todas as dificuldades. Vejamos: comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. De modo algum sofrerá a segunda morte. Darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Lhe darei autoridade sobre as nações. Será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. As 7 igrejas não representam 7 períodos distintos da igreja, como ensinam os dispensacionalistas. Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas estava presente, e podemos identificar sinais delas em cada congregação local. Todas as cartas seguem basicamente a mesma estrutura: introdução, apreciação, repreensão, promessas. 2 igrejas foram elogiadas exclusivamente: Esmirna e Filadélfia. 4 receberam elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes.
Apenas uma igreja foi criticada sem elogios: Laodiceia. Antes de ver Cristo, João observou os 7 candeeiros, simbolizando a plenitude da igreja na terra, e somente então contemplou o Cristo glorificado na igreja. Vejamos. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Jesus Cristo está no centro da sua igreja. Ninguém pode conhecer o Cristo glorificado fora da comunidade da fé. A salvação está em Jesus, mas faz parte da igreja, a noiva do Cordeiro. Cristo valoriza tanto sua igreja, que se revela no meio dela e não separado dela. Muitos buscam a Cristo sem a igreja, mas isso é impossível. A atenção de Cristo está voltada para sua noiva, ocupando o centro de sua atenção. Quando lemos o que João escreveu para as 7 igrejas de Apocalipse, vemos que Cristo está no meio da igreja, agindo como remédio para os males da igreja. Cristo não apenas está presente na igreja, mas ele está ativamente envolvido, investigando a igreja. Ele examina a igreja, pois seus olhos são como chamas de fogo. Existem muitos males que afligem a igreja: esfriamento espiritual, perseguição, heresia, imoralidade, presunção e apatia. Porém, Cristo se apresenta como o remédio para cada uma dessas aflições. Para a igreja de Éfeso, que havia perdido seu primeiro amor, Jesus se mostra como aquele que caminha no meio da igreja, mantendo a liderança na mão como o supremo pastor. Ele declara: Eu vejo e conheço todas as coisas. Para a igreja de Esmirna, que enfrentava sofrimento, perseguição e morte, Jesus se apresenta como aquele que morreu e ressuscitou. O Cristo vitorioso sobre a morte é o remédio para quem enfrenta perseguição e morte. Para a igreja de Pérgamo, que se misturava com o mundo e perdia a noção da verdade, Jesus se revela como aquele que possui a espada afiada de 2 gumes, trazendo discernimento entre verdade e erro. Para a igreja de Tiatira, que tolerava a impureza e se entregava à imoralidade, Jesus se apresenta como aquele cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze polido. Para a igreja de Sardes, que tinha fama de estar viva, mas estava espiritualmente morta, Jesus se revela como aquele que possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja tinha fama, mas lhe faltava vida genuína. Para a igreja de Filadélfia, fraca, mas fiel, Jesus oferece muitas oportunidades, declarando que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Para a igreja de Laodiceia, morna e espiritualmente apática, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fiel em meio à mudança. Dentro da mesma igreja, há tanto pessoas fiéis como infiéis. Em Pérgamo, alguns crentes seguiam a doutrina de Balaão. Em Tiatira, tolerava-se os ensinamentos e práticas de uma profetisa imoral, mas nem todos caíram nessa heresia perniciosa. Em Sardes, apesar de a igreja aparentar vida, alguns não haviam contaminado suas vestes. Em Éfeso, embora a igreja mantivesse a ortodoxia doutrinária, faltava-lhe amor prático. Eram ortodoxos de cabeça, mas carentes na prática. Em Esmirna e Filadélfia, igrejas fiéis a Cristo, havia aqueles que eram sinagoga de Satanás no meio delas. A igreja nem sempre reflete o que parece quando examinada por Jesus. Jesus tem um profundo conhecimento da igreja. Ele compreende as obras da igreja, sua situação e os desafios que enfrenta. A igreja de Éfeso é ortodoxa, trabalhadora e fiel nas provações, mas perdeu seu amor por Jesus. É como uma esposa que não trai o marido, mas também não o ama. A igreja de Esmirna pode parecer pobre aos olhos humanos, mas é rica aos olhos de Cristo. Em Pérgamo, alguns estão comprometidos com Deus ao ponto do martírio, enquanto outros sucumbem à sedução do pecado. A igreja de Tiatira está mais ativa do que antes, mas muito trabalho sem vigilância não agrada a Jesus. Ação sem zelo doutrinário e zelo doutrinário sem ação não são agradáveis a ele.
Sardes tem fama de estar viva, mas está morta. Além disso, há alguns espiritualmente adormecidos. Filadélfia pode parecer fraca aos olhos humanos, mas é poderosa aos olhos de Cristo. Laodiceia se considera rica e abastada, mas para Cristo é uma igreja pobre e miserável. Cristo está no meio da sua igreja, oferecendo oportunidade de arrependimento antes de aplicar seu juízo. Éfeso é chamada a lembrar, arrepender-se e voltar às suas primeiras obras. Se não o fizer, Jesus ameaça remover o candelabro. Esmirna, diante do martírio, é instada a ser fiel até a morte. Pérgamo, dividida entre verdade e erro, é advertida a se arrepender. Caso contrário, Jesus virá rapidamente e lutará contra eles com a espada de sua boca. Tiatira, que tolera uma profetisa imoral, é chamada ao arrependimento. Porém, se recusar, enfrentará o juízo e os crentes fiéis são exortados a permanecer firmes. Sardes recebe o alerta de que suas obras não são completas diante de Deus. Jesus os exorta ao arrependimento. Se não o fizerem, virá o juízo. Filadélfia é incentivada a manter sua firmeza para que ninguém tome sua coroa. Laodiceia é instada a ver sua vida do ponto de vista de Cristo, a se arrepender, pois a disciplina de Deus é um ato de amor. Jesus percorre a igreja para oferecer promessas gloriosas aos vencedores. Isso sugere que nem todos os membros da congregação visível pertencem à comunhão invisível da igreja. Nem todos os participantes das assembleias locais fazem parte do corpo de Cristo. Embora nem todos os membros da igreja local sejam vencedores, todos os membros do corpo de Cristo o são. As promessas feitas aos vencedores abordam as bênçãos que a igreja estava buscando ou precisando. A igreja de Éfeso. O vencedor desfruta da árvore da vida, simbolizando a vida eterna. A vida eterna é a comunhão com o amor de Deus. Embora tenham perdido seu primeiro amor, os vencedores residirão no céu, onde o amor eterno prevalece, em comunhão constante com o Deus amoroso. A igreja de Esmirna. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Embora possam ser martirizados por imperadores romanos, déspotas ou o anticristo, jamais enfrentarão a morte eterna. A igreja de Pérgamo. O vencedor receberá um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Para uma igreja influenciada pelo mundo, o vencedor é prometido absolvição no juízo, não condenação com o mundo. A igreja de Tiatira. Para uma igreja seduzida por uma falsa profetisa, o vencedor receberá autoridade sobre as nações e terá comunhão com o Senhor da glória. A igreja de Sardes. Para uma igreja que parece viva, mas está morta, os vencedores têm seus nomes no livro da vida e serão reconhecidos diante do Pai no juízo. A igreja de Filadélfia. Para uma igreja fraca, mas fiel, o vencedor será uma coluna no santuário de Deus, representando sua força perante Deus. A igreja de Laodiceia. Para uma igreja autoconsiderada rica e autossuficiente, mas espiritualmente pobre, o vencedor se assentará com Cristo em seu trono. Em todas as igrejas o chamado é o mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja precisa se renovar a cada dia, para não deixar morrer o seu amor. Do mesmo modo, cada cristão precisa nutrir sua vida espiritual para não ficar morto espiritualmente. Busque renovo espiritual. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda vive no pecado, ainda dá tempo de se arrepender e buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Se arrependa de seus pecados, seja batizado, busque o Espírito Santo para você andar em novidade de vida. Procure uma igreja que esteja pautada na palavra, para você congregar e participar da comunhão no corpo de Cristo. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.